Buen día a todos. Un saludo desde la Organización Panamericana de Salud. Vamos a simplemente esperar un minuto más, ya que los participantes están recién llegando a nuestra sesión. Vamos a esperar un minuto y ahí empezamos. Feliz día a todos. Estamos aquí en el chat. Muchas gracias por poner los saludos. Estamos muy felices de ver participantes de Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México, Cuba. Estamos muy felices de tener ustedes aquí. Y creo que ahora ya podemos arrancar y luego los participantes se van sumando. Entonces, una vez más, buenos días, good morning everyone, bom dia a todos. Este es un webinar ofrecido en 3 idiomas, inglés, español y portugués, donde ustedes podrán elegir el idioma que les convenga en el botón que van a ver aquí en la parte de abajo del Zoom, que se dice Interpretation, interpretación, y al hacer clic en este botón, les van a aparecer las opciones de escuchar, seguir este evento en el idioma inglés o en el idioma español o en portugués, y también escuchar el audio original de nuestro webinar. Vamos a tener un conjunto de 3 painelistas y nuestro webinar está organizado para tardar entre 1 hora y 15. Un saludo entonces nuevamente, nuestro Departamento de Evidencia e Inteligencia para Acción y Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos muy felices de también tener a ustedes aquí con nosotros participando de este momento tan especial. En la sesión del día de hoy vamos a escuchar, aprender, renovar nuestro conocimiento sobre 2 bases de datos muy importantes para acceder a la literatura, la información, que es PubMed y también Lilacs. Y vamos a tener 2 expertas en el tema que nos van a compartir, que nos van a enseñar cómo mejor utilizar estas 2 bases de datos para sacar lo mejor provecho posible. Vamos tratar de hacer un webinar bastante interactivo, bastante inovador, donde ellas van a probar las búsquedas online para que podamos ver cómo las 2 bases de datos se comportan a la medida que hagamos las búsquedas bibliográficas. Es importante comentar a ustedes que tenemos 2 canales de comunicación con ustedes durante la sesión de hoy. Por el chat, que pedimos amablemente que lo dejen reservado en caso de que tengan dudas o problemas con la sesión. Si no escuchan bien, si la interpretación va mal, si estamos hablando muy rápido. Entonces, el chat, por favor, si sean muy amables de dejarnos saber si hay algún problema logístico con el webinar. Y el otro canal de comunicación con nosotros es el Q&A, la sesión de preguntas y respuestas también, que van a encontrar un botón aquí abajo que podrán poner sus preguntas técnicas, cómo buscar, cómo hacer esta búsqueda, darnos ejemplos. Entonces, la forma de interactuar con los panelistas, preguntas sobre PubMed y Lilacs serán hechas por el Q&A. Y en el chat pongamos
preguntas y dudas sobre la parte logística de nuestro webinario. Me gustaría aprovechar desde el inicio y también agradecer a todos los colegas, los intérpretes, todos los colegas de nuestro departamento que nos están apoyando hoy y que la sesión está grabada y que después con mucho gusto vamos a diseminar para los que no lograron escuchar y que no lograron participar de la sesión en el día de hoy. Así que me gustaría invitar nuestro moderador del webinar de hoy, Leonard Ryan. Muchos de ustedes conocen a Leonard o Lenny, como acostumbramos decir. Lenny es el co-coordinador del programa del Subcomité de Desarrollo de Capacidades de Research for Life. En nuestra región tenemos 22 países y territorios que son elegibles a acceder a Research for Life, y PubMed y LILAC son recursos de Research for Life. Entonces, antes de pasar la palabra a los expertos, nuestro moderador, que va a coordinar la sesión de hoy, también nos va a hablar muy rápidamente de la importancia y todos los beneficios que tiene Research for Life. Así que, Lenny, thank you so very much. The floor is yours. Go ahead. Hello, everyone. Welcome from Florida, where we're finally leaving the tropical weather and having more mild weather, and that's been very enjoyable. I'm glad to be the moderator of this very dynamic course because we have two very knowledgeable presenters, and the hands-on will really show you how they work in the different databases. So briefly, I will talk about PubMed. I will talk about Research for Life, a brief overview, maybe 12 slides, and then I'm going to introduce Kathy, my colleague from many years, and then we will go to the PubMed presentation and demonstration. So, what is Research for Life? As Eliane mentioned, it is available in 22 countries within this region, provides institutions in lower income countries with online access to academic and peer-reviewed content. There are 5 basic collections, although you can search within it in any discipline. We now have 10,500 registered institutions from 25 countries, territories, and areas. Okay, so this used to be 5 programs, but now we function more in a unified content portal, and we talk about 5 collections: health, agriculture, environment, innovation, and technology, with Hanari coming on in 2002 and the others being added several years subsequently. Okay, who can use Research for Life? Universities, research institutes, government offices, teaching hospitals, NGOs, national libraries, etc. Okay, here's actually a little map. Thank you to Daphne, who works with Eliane, for the graphical part. It shows there are, I think, 10 Group A free access countries, and the project I'm working on is trying to get, we're starting in the Caribbean, more use, more participation, more dissemination about Research for Life, because it is underutilized in many of these countries. Group B pays a low cost, and I think there are 12 in that group. I'd like to note that Research for Life is just started registration for an online MOOC in French. So we're really trying to reach our colleagues in Haiti because they're kind of a stepchild within Research for Life and within communicating about the project. Okay, how to register. If you need more information on this, you go to this URL and it lets you check if you're registered, at least if you're a university or a government agency, and then you go through the steps to actually physically register. And then within 10, 14 days, you will receive information back from the office in Geneva. Okay, we have a new unified content portal that was launched
in July after a lot of work. It's much more dynamic. It's much more up to date. It gives the users different options. We're so pleased to have this. There are 3 portals: the Unified Content Portal, the Agora portal, and the ARTI portal. This has to do with the dynamics of the different agencies, and 2 of them needed to have their own unique portal. All the health will be in the unified portal. Okay, you can log in directly to the portals here, use the same username and password, or you can log in from the Research for Life page. Let me speed up. This is to show you that we have a Spanish language display within the new portal, so you can do all the screens that come up will be in Spanish, although sometimes you go into this function or that function and then you're back in English. Okay. From this initial page, you can see you have content, different lists, journals, books, reference sources, databases, free collections, publishers, and then the collections. If you want to limit it just to health, you go into the collections. What you're getting here is a list of the resources under these disciplines, under subjects. You still have to go into a different box to do a keyword search. Okay, so here we have shown you, I have highlighted the databases. I've clicked on collection, Hanari, there are 31 databases, and you can see it starts in an A to Z list. And if you scroll all the way down, you'll see that LELOX is listed there. And then you see also PubMed. Why would you want to go? If you are in a registered institution for Research for Life, if you go to PubMed through Research for Life, you will have access to many of the full text journals, articles that are available in your country when you do your searches. So that's why we send you to databases and then to PubMed. I think LELOX is more self-sufficient than that. Okay, as I said, search box. You search in this, or you hit the, when you're in the collection or the content page, you click on the magnifying glass, and this searches across all of Research for Life, and it gives you access to the full text for the material that is publishers grant access in your country. So please remember to use this to do your keyword searches, and you should be able to open the full text without any problem. If not, you report it, okay? In the content portal, there's, on the initial page, there are 3 little horizontal bars. It's called a hamburger menu. If you go in there and you go to country offer page, you can see what is available in your country if you're in any of the 22 countries. So I've selected Guyana. I put in university, faculty, and college, and I clicked on find, and it gave me a list of, you can see 97,000 books, almost 17,000 journals, 62 reference sources, and 14 databases. So there is a lot of access. Within Research for Life, publishers can grant access or not, and this is a very complicated issue. But for this country offer in Guyana, it's really very, almost all the resources. And then you can scroll down and see which publishers are available. I think that is it. If you want to contact us, we have 5 different options. Facebook, there's the help desk down at the bottom, there's our website, Twitter. So you have all these different social media options. I'm actually now going to stop my sharing. And I get to very briefly introduce my colleague, Kathy Kwan, who I've known from the Medical Library Association for, what, 20 years? We must know each other for 20 years. And when she's about to retire, she came to me and said, maybe I want to help a little with Research for Life. She had done some technical help before, but I want to go into capacity development. And she's been a real asset for the capacity development team. Okay, so she is now an independent health information specialist. For 16 years, she was a staff scientist at the National Center for Biotechnology Information at the National Library of Medicine, where she led the PubMed Link Out project.
So if you're in a library and you go through your library database, and then you're searching journals in PubMed, it will link to that database and you'll get the full text. And she spent a lot of years working on that. But as I say now, she also coordinated the PubMed Central international effort. Remember how if you go into PubMed, you can get links to the PubMed Central articles. But at this point, I'm going to stop. I'm going to turn this over to her. And please pay attention carefully. You will learn a lot about how to use PubMed. And all these little things that you weren't sure of will now become clear to you. So I turn the floor over to Kathy. Thank you, Lenny, for the kind introduction. You see my screen, I presume, right? All right. So in this 30 minutes, I'll do a lot and I try to make it on time. All right. So there's a lot to talk about in the new version of PubMed, which come in last May. And so in this 30 minutes, I will reintroduce PubMed to you and touch on a little bit of his history and content to set the stage and give you a quick look at the redesigned interface and offering some insight and tips for using PubMed. And the presentation will end with one PubMed search. So what's PubMed? You all know, PubMed is a database and a search platform of citation and abstract for biomedical and life sciences literature, produced by the National Center for Biotechnology Information at the U.S. National Library of Medicine. Right now, it has 33 million citations, with more than 1 million added every year. So it's very fast growing. And the records oftentimes also link to full text at PMC, which is free, and also from publisher site. And every day there are over 2.5 million unique users searching PubMed. In addition to interactive search, PubMed also very big on API and machine access. So there are more than 6 million API call every day, and then a lot of people download PubMed through the FTP server. This high volume of usage helped to build a knowledge system around the world. And so that's why you're interested in this topic. PubMed actually just became the searching platform for Medline and other resources available freely on the internet since 1997, when the electronic journal just came about. To user, what makes PubMed really special is its superb content, which is stemming from a long history of careful curation. In 1879, the Library of the Surgeon General Office in the US, which right now the National Library of Medicine, began a monthly publication to index medical literature in the world under the title Index Medicus. In 1971, the citation from 1966 onward were put online into mainframe, and then subsequently CD-ROM became Medlars Online, or we call it Medline. Citation from 1946 and 1965 were added to Medline in 1996. In fact, older citations are added to PubMed all the time and under different projects. So the oldest citation in PubMed right now is from 1781. What is in PubMed? The largest component of PubMed is Medline, which have more than 5,200 scholarly peer-reviewed journals. And the citation are indexed with the NLM medical subject heading to facilitate the search. Medline also consists of, PubMed also consists of citation from PubMed Central Journal and also NIH manuscript. So in here is a little bit of breakdown. Medline is the largest component, consists of 87% of PubMed. And these citations are indexed with the medical subject heading. And journal to be included in
in Medline are being selected by a committee called LISTRIC, the Literature Selection Technical Review Committee, which is an NIH advisory committee. The selection rate is about 12 to 15% of the journal apply, so it's very prestigious to get into Medline. And the process are very well regarded and earned Medline the reputation for the quality of for decades. Medline accepts non-English journals as well. For your information, only 139 journals are in Spanish or Portuguese. So there's a little bit way to go on that under that round. So overall speaking, 14% of PubMed citation are from non-English article. And these articles have translated titles and English abstract where available. The rest of the PubMed citation come from PMC and books. Established in 2000, PMC is a free full-text archive of biomedical and life sciences journal, whereas book is a database of selected free online books and documents. There are selection projects to go into those database to ensure their technical merit and publication. However, on 2008 onwards, PMC became the repository of public access policy of US NIH and other US government agencies like the National Technical NIST, we call it, Institute of Technical Standard. And also other funder like the UK funder like Wellcome Trust. This policy required their grantee to deposit a copy of their final peer review manuscript of their journal publication to PMC. And PMC sent those citations to PubMed. So right now it's about 0.3% of the PubMed citation, about 90,000 articles for those manuscripts. And those the journal for those manuscripts are not under, have not been selected under either the district or PMC selection process. So that kind of set the author manuscript in PubMed a little bit different from a regular article. So you might want to tell your user how to identify them. So PubMed, the NIHMS article expand the scope of PubMed to things other than life sciences and biomedical journal, because those public access policy have include agency which a larger scope, like with a European Research Council. So say, for example, in this article, it is from the soil organism, which is not under the regular biomedical subject area of PubMed. So for PubMed Central article, for those article citation, you will want to go to the full text in PMC, and they were clearly labeled, which is author manuscript in sidebar and also banner. But for the best to do would be to search under, if you see some journal title, which you wonder why it is in PubMed, then you might want to search in NL catalog. And it can tell you clearly that the current indexing status is not indexed in Medline, and also it is not in NLM collection. So it's a way to tell people, because some people complaining about PubMed having those kind of predatory journal, questionable journal. So for those kind of cases, you might want to check the NLM catalog for it. So coming back to the PubMed interface, the redesign philosophy is very clear and listed out in the mission statement. Basically, PubMed just want to go into the 21st century. The old interface has been around for a while, and the new interface, not so new anymore, has been a year. And it's really mobile friendly at the same interface for desktop and mobile device. And then the database is in the cloud, so really efficient and scalable. You can, when there's not enough hardware, we can just expand it right away. And we also encourage collaboration because other people can utilize the
the copy on the cloud to do what they want to do. So this is very interesting. And we also use agile. I'm sorry, I'm no longer an NLM. I keep on saying we, but yeah, and NCBI has been very agile in their development. So they're very fast, they turn out really fast, and they can test new feature every now and then very quickly. So this is a quick summary display. You probably knew about it, I presume, but just a quick overview. And right here, there's a sort display option. The thing which is different is you can show snippet right now from the abstract if they have it. And we encourage you to use a best match because it flows the most relevant article on the top. And also on top here is a lot of function that you can output your site search result to you save in file, email to yourself, you send to a collection or your citation manager, or can also create a search alert for your search. And here in each citation, you have selection box to tailor this function. And also you can cite it right there. You can click out here to get your citation in the style you like. By the way, recent thing is that it will remember your style here, and then you can email up to 1,000 citation in each email. And then to the left, and actually it is my favorite part, it is filter, which is the most powerful feature to me in PubMed. The filter sidebar is very flexible and usable, and there's a number of default here. And then I highlight a few in blue boxes, which I feel is important. The associated data was relatively new. Key out those citations with data. You can have easy access to the data, underlying data, and systematic review. It is as a actually systematic review appear in two places. One as an article type and also as subject. Theoretically, this is for publication type, but now we kind of don't want to confuse people. So both these two are the same. You can also click additional filter to select more to appear in this sidebar for you to do throughout the search. Here's a few that I select, like preprints. Just warn you for because of COVID and NLM test on the taking in some preprint, about 2,000 or some now. So you might want to check this out. Yeah, so those are really recent article. It might be in the preprint subset. And also you can, if you want to search on an article which is non-English, you might want to play with the language tag. The abstract displays is also refined, and basically the access for the full text icon here, you can cite and fill, and you can share right from here. And then the page navigation is really powerful to go to the abstract on the side. And here, there is a tag on the article type for a few special article type like review and systematic review. Most of the citation abstract, if they're journal article, it's just regular research article, they won't have this tag. And also want to point out similar articles, it was related article before, which is a very powerful search tool for you to find related. If you find one article you really like, you want to expand yourself without really to play with the search, you can actually start with similar article because it has a very good algorithm to compare PubMed to other article in the PubMed database that save you a lot of time in expanding your search. The best practice of searching PubMed is just don't do anything, just type in your term. Which probably if you're a librarian, you're a power user, you will say, why I want to search mine. The reason behind it is that PubMed has a very elaborate algorithm to do the work for you. It might at least it's worth to just try it, type in what you want to do and see how PubMed translates it. And then it can help you a lot in terms of come up with terms, to appropriate terms to use and stuff. So that's why, just type in what you want to do. So
basically we ask people to do, but tell me what you want to do. You might want to take a look, analyze your question, research question. So what PubMed does is that when you type in something in the search box, it will pass from left to right, and then throw out the stop word and then punctuation, and normalize it to like lowercase, and then throw your term into automatic term, the rest of the term to automatic term mapping, ATM. And here in this search, I just type in, I don't even bother to put in the Boolean because PubMed is using A and D as an implied Boolean operator. So if you just want to search with a few concepts together, just put them in. So here I just put in 2 concepts, COVID-19 and food security, and then go to advanced and look at the history and search detail here. And here telling you how PubMed ATM translate your search. You can see it translates into 2 groups, the COVID-19 and food security. And mostly in a regular concept, they will PubMed will map you to the match if it's available, and also search it with keyword. So it's very inclusive. But for some very hot topic like COVID-19, PubMed actually mapped it to not just match and keyword, but also to a filter. As you can see here, you have term more than just COVID. You can come up with viruses and everything. So it's really good that you can just copy and paste it, and then you can do this. This is actually the gold standard search for COVID-19 in PubMed. So you can just copy and paste it. So instead of typing and then just afraid that you will lose some term. So ATM. Quickly, PubMed, after it, just thinking about PubMed will, after you clear out what you want, clear out the unique concept, come up with unique concept, and throw your unique concept into a conveyor belt. Just imagine it. And then we'll pass it through 3 translation tables: subject, journal, and author. Beware that it's in this order. And then once a concept picked up by one translation table, it won't go down there. So basically, if you want to search a journal, you might want to qualify it in the journal title, because that diabetes is also a wild concept in subject too. So yeah, if you are doing a subject search, just type in it and let PubMed and ATM deal with it. But if you're looking for a specific citation, you might want to do something different, which we'll talk about later. The first stop is a subject translation table. The main component behind it is the map. PubMed will match your term to medical subject heading. And medical subject heading is a control thesaurus for National Library of Medicine, which used in PubMed and also other NLM databases, actually maybe used in your library too, for classifications and like indexing. And it has headings, subheadings, supplementary concept, which is supplementary concept is something new coming up between medical subject heading, come out every year. And entry term is the synonyms and publication types and pharmacological actions. And in this part, it also will map it singular and plural words form, American and British spelling, and the drug name, brand name to generic name, and also the UMLS Unified Language Subsystem, which map your term to more thesaurus like CPT, the current procedure terminology, or SNOMED CT. So this is the 2 examples of the match term, COVID, and supplementary concepts. So you can see, by the way, in searching PubMed, match term, the search is explode. Explode means it will search the concept and anything underneath it, and more specific underneath it, including subheading and any term below it. Say, so this way,
you get a broader search. If you don't want it, you can have to qualify it as no explode. But in general, this will work. This has been working really well for people. Want to point out supplementary content, as I mentioned, MASH only comes out once a year, and actually right now the 2020 has come out, and then it's going to in the process of putting into PubMed. It will finish by the end of December. So last year, COVID came out in like 19, so the 2020 MASH didn't have COVID-19 as a subject term, but as a supplementary concept. So, so it's really nice to have that to kind of grab new concept like that. So the second stop is the journal translation table. So in the full journal, it contains full journal title name, title abbreviation, and ISSN. And it has a journal, not just 52, but all the journal title or PubMed citation and NCBI databases, which is about 30,000. So it's a pretty good chance of you getting something there. So it's a good way to pick up, a good way to use it when you're doing specific citation search. The third one is the author translation table. And it has PubMed has both author and investigator index for recent citation. And then in older time, it's only had first initial and the author first initial and the last name, and then later had two initial. And then from 2000 some onward, it will have the full names. So, okay, so we'll come back to author index a little bit when I talk about author search. So how to turn it off? So you can turn off by putting your phrase in quotation, or turn it off using a search term, or put it in the advanced search builder. And I want to warn you that PubMed does not have adjacency searching, but it has an extensive index for phrases, which is commonly used. So in order to find out whether your term, your phrase is being indexed, you might want to go to show index in PubMed, to go to show detail advanced search builder and find out how many citation index under my phrase to really use it. Otherwise, you should, without using the double quote to turn off the ATM. So do try to, a lot of people don't even know show index, but do use it. And to, especially you want to search something a little bit off of the mainstream. The most frequently searched type in PubMed is search for the words by an author, believe it or not. So PubMed actually have names, author name date back to 1946, but is with the last name and first initial. And then from 2002 onward, it will can have full name. So if you search full name, it might not be complete. And also PubMed publishers start giving ORCID to PubMed. So you might search that also in the author identifier field. But obviously, this only contain those citations, have those. If you want to be really comprehensive about doing a search for an author, you can just find an article which you know it is by that author. So I type in Anthony Fauci, which is a lead in infectious disease in US, and I type in his name, I get like 300 some article. So this is not quite right. I definitely don't get all of his work. So I find one article, which I know is by him, and then I verified it in affiliation, which is him. And then I click on his name. Then the PubMed will know that you want, it will kick off a nice feature called computer author sort. It will search your name, search your author's name in the appropriate format in index in PubMed, and which has happened to be AS, which I never know Dr. Fauci's middle name is S. So search this and will
And when this kick in, it will kind of telling you that, and then the time result by timeline will be unavailable. So it used an algorithm to throw a poll page can come up. So a little bit about full text. PubMed have more and more free full text now. From 2010 on is 46%. And then for Research for Life user, you got more cover. So be careful to really, if you are eligible, do sign on to access PubMed for Research for Life. You have much more full text access. So outside tour is something that you can point it back to your institution. Here's Research for Life. You can invoke icon here. And this is really cool. It's University of Toca from Chile. And you can, if you have link resolver in your library, do consider to join, and you can invoke the icon here. Here's actually, those icons are from American University of Caribbean, and then from this university in Columbia. And then the other one I want to point out is also in my CNCBI, you can put in a custom filter in your search, which you can use. So this is just a Columbia for people in Columbia. Under the search box, there are more to find out. Clinical queries especially allow you to search under predefined subset here, or defining here. So I'll show you if I can to here. And you can just type in the search. I just type in, and I don't have to type in COVID anymore. I just type in food security, and then I'll go back to PubMed. Do come to new stuff, come at PubMed add things every day. There's excellent resources for your reference. So I want to do a search. Do I have time? Just a little bit. Okay, quick. Okay. Thank you. Here's my search. I searched it already in Safe Search. You can see how it goes, right? I type in the whole search and go to advanced field, and you can see how it is translate. So some of them are kind of noise. So, but then you can see how it cut off all the stop word and then divide it into different concepts. So I want to go back, and I actually have another Safe Search ready to go, which I think is more relevant by just cutting off the concept that I think is more useful. You got more resources. So I cut off COVID mental health promotion strategy. So I can just go to advanced field, and I actually filter but review because I got too many. And I got this 24 article. So you can see how they translated each one. Then you can actually then use it and then do your search. And actually, I look at this, the reason, if you don't do review, it will be 200 some. And actually, I found this very useful article, which you can really start from there. And it also talking about clinical query. I talk about it, and here telling you, you can do COVID here, and then invoke the general filter. And then here, then you don't have to do COVID anymore because it's redundant. So it's the same search, which I just did 233. So I'm sorry, I don't want to take up more time. So, but it's a fun. Do try to go to the advanced search and search detail all the time and learn from there. And then because instead of typing everything about COVID, and you got a filter right there working for you, and then you can and you can go from there. So that's all I have. Sorry, bye. Let me stop, sir. Thank you. Hello. I'm back, and my job now is to introduce the next presenter, who is Rosemarie Pinto. As Eliana said, is our librarian. Master's in Teaching in Health Sciences, Specialist in Health Information at Bereme Paho /WHO. So she's going to speak about how to search and
effectively use that database, and I will go to listen to it in English. And this is a huge, what I learned yesterday, a huge resource that specializes, that has much more material in multiple languages. So at that point, I will turn it over to her. Thank you. Rose, não se escuta. Não escutamos você. Não. Não. Agora sim? Sim. Vou fazer sem o fone, então. Nós testamos, mas chega na hora, não funciona. Tecnologias. Não tenho muito ruído aqui, eu acredito. Vou tentar compartilhar. Just a reminder for our colleagues following in English or in Spanish, a los que están siguiendo espanhol. Rose va a hablar en portugués para ahí nuestro idioma tan querido. Los que quieren entonces seguir esos idiomas originales, no se olviden de usar el botón de interpretación para cambiar el canal. Muchas gracias. Sorry about that, Rose. The floor is yours. Ok, vou compartilhar a tela. Se não me escutarem bem, por favor, me avisem. Eu tenho uma apresentação e vamos ver aqui. Share. Vocês conseguem ver minha apresentação? Positivo. Ok, então vamos lá. Cat, muito obrigada por sua apresentação em PubMed. Eu vou fazer alguns comparativos, porque facilita o acesso, entender o acesso à base de dados LILACS. LILACS é a base de dados de literatura latino-americana e do Caribe, e para que nós possamos entender um pouco mais do conteúdo de LILACS e a importância de utilizá-la durante as buscas na região, eu vou falar um pouquinho desse conteúdo, tá? Começando por minha BVS, depois um pouquinho sobre os recursos de busca e um pouquinho sobre busca avançada. Primeiro, para contextualizar o uso, o que representa a base de dados LILACS? Nós temos aqui um grande universo que nós acabamos de ver com a Cat, que é PubMed. E aqui nós temos uma comparação do que é o universo BVS, que seria um portal que engloba várias bases de dados. O PubMed, como sua base principal, como nós vimos, temos a base de dados Medline. E a LILACS, ela é a base principal do portal BVS, com cerca de 970 mil documentos. O portal BVS também inclui Medline, né, que é a principal base do PubMed. Por isso, o número de registros em Medline é grande, é muito maior, por isso ele sempre aparece, tem uma ocorrência muito grande. Porém, o número de registro em LILACS, as revistas que temos no portal LILACS, como a própria Cat falou, a representatividade dentro desse idioma da América Latina e Caribe, espanhol, português e revistas produzidas nessa região, tem uma porcentagem mais baixa dentro de PubMed. Por isso é muito importante consultar LILACS são bases complementares, na verdade, né, se nós vamos falar nesse sentido, como representatividade do que existe de documentação na nossa região. Então, aqui a gente tem um retrato logo na primeira página do site. A LILACS conta com mais de 970 mil registros. Desses 970 mil, 553 mil em textos completos, sendo que os mais novos, os registros que vieram dos últimos anos para cá, se eu não me engano, mais de 10 anos já, é obrigatório entrar com o texto completo, é um requisito, um pré-requisito da base LILACS, entrar o registro com o texto completo. Então, os textos que nós não temos disponíveis, muito provavelmente são textos antes dessa época, porque LILACS também já completou 35 anos, então nós temos toda uma época, todo um legado de informação antes desses últimos anos em que é obrigado a entrar texto completo.
Contamos com mais de 900 revistas na base de dados Lilacs, que são produzidas por 26 países em cooperação, que alimentam essa importante base de dados da nossa região. O acesso aberto e gratuito. Você pode acessar diretamente do portal Lilacs ou pela Biblioteca Virtual em Saúde. Bom, importante quando nós vamos fazer uma busca, nós recomendamos fazer o registro no MyBVS, que é similar, MyBVS, que é similar ao MyNCBI, né, o Minha BVS em português, onde nós podemos manter um registro da nossa navegação na base, assim como guardar documentos que são interessantes. Então, o registro é bastante fácil, você pode entrar com algum registro já de rede social, ou fazer seu próprio usuário e senha, preencher o seu perfil para você receber alertas de acordo com a sua demanda, a sua necessidade de informação. Então, você também recebe preenchendo esse perfil na Minha BVS. E aqui você tem uma série de facilidades, você pode colocar documentos favoritos quando você está navegando na base de dados, os temas do seu interesse. Você tem um histórico de buscas aqui somente dentro da Minha BVS, a gente não tem o histórico na interface, tá? Pode alimentar, fazer um feed de RSS, eu vou mostrar onde na interface, e receber atualizações constantes de um determinado tema. E tudo isso você tem os tutoriais de como você pode habilitar todos esses recursos na Minha BVS para que seja documentada a sua navegação. Então, a recomendação é sempre quando você entra em Lilacs ou entra na BVS, você pode fazer esse acesso via Minha BVS para que fique tudo registrado, tá? Lembrando que a BVS é um grande guarda-chuva e que dentro da BVS nós temos várias bases de dados, como eu falei. A principal é Lilacs, e aí também temos Medline e mais de 35 bases de dados. Dentre elas estão Parro Aires, que é o repositório da Parro, Ru Aires, que é o repositório da Ru, as bases de países, porque vários países têm suas próprias bases de dados, e algumas bases de dados especializadas também, como, por exemplo, na área de enfermagem, na área de medicina tradicional integrativa. Então, todas essas bases fazem parte desse conjunto de bases que está na BVS. Hoje eu vou falar especificamente de Lilacs, contando que o que eu vou falar para a busca em Lilacs se replica em toda a Biblioteca Virtual em Saúde, ok? Nós temos algumas dúvidas que são bastante comuns, que vêm dos usuários. Se podemos usar a mesma expressão de busca que usamos no PubMed, se podemos aplicar na Lilacs. Se é necessário traduzir os termos de busca, uma vez que essa base de dados traz maioria de documentos em espanhol e português, mas também tem em inglês, porque muitas revistas da região fazem publicações em idiomas, apesar de ser da região latino-americana, elas também publicam em inglês. E tem as revistas do Caribe também, normalmente em inglês. Se posso aplicar o MESH, ou se eu preciso usar o DEX, que é os descritores em ciências da saúde, e se é necessário incluir sinônimos de busca, etc. Uma coisa bastante importante para se dizer, e isso vale para qualquer busca, em qualquer base de dados ou fonte de informação, é que sempre vai ser necessário adaptar a estratégia de busca, a forma de você buscar, de acordo com os recursos de cada fonte de informação. Então, a Cat nos apresentou, por exemplo, os recursos do PubMed, quando você navega. Muitos recursos nós temos similares a esses na BVS, mas existem outros recursos que são diferenciados. Então, a gente precisa prestar essa atenção para notar essa forma de recuperar melhor o que nós necessitamos. Uma coisa importante de se dizer, e que é uma grande diferença dos dois sistemas, é que em PubMed, quando você faz uma busca, por exemplo, por um termo livre, coloca ali na caixa de busca uma frase ou um termo livre, é usado um índice para recuperação, que é o índice OL, que abrange todos os campos de busca.
Na BVS, nós não temos esse índice. Então, quando você coloca os termos para fazer uma busca na base de dados, na Lilacs ou na Biblioteca Virtual em Saúde, o campo, o índice que é utilizado é o TW, que é o de palavras. E onde que ele faz essa busca? A gente não tem esse mapeamento, que é o ATM, como é feito no PubMed. Mas onde que o TW, o que o TW abrange? Porque quando nós digitamos o termo na caixa de busca, ele abrange título original do documento, título traduzido, todos os documentos na BVS, eles têm, na Lilacs, eles têm, pela metodologia, a tradução para o inglês também. Então, recupera os termos do título em inglês, recupera os termos do título original, seja em português ou em espanhol. Recupera palavras do resumo, recupera descritores de assunto em todos os idiomas. Por quê? De quais idiomas? Inglês, português, espanhol e francês. Então, se um dos termos que você digita na caixa de busca tem a ver com um descritor de assunto, ele bate, ele faz o match com um descritor de assunto, não importa o idioma que você digite na caixa, ele vai recuperar na base de dados, porque os descritores eles fazem essa tradução automática, porque o DEX ele já tem essa tradução. Tá? Então, você pode utilizar os descritores em qualquer idioma, inglês, português, espanhol, francês, dentro da Lilacs ou da BVS como um todo. Mas se você não está buscando pelo índice por descritor e digitou um termo livre, que é um TW, e esse TW é um descritor, por exemplo, COVID-19 é um descritor de assunto, ele busca em qualquer dos idiomas. Eu falei o COVID-19, que é igual nos 4 idiomas, mas, por exemplo, febre amarela, que é diferente em todos os idiomas. Se você digita febre amarela, ele vai recuperar yellow fever, ele vai recuperar, porque febre amarela é um descritor, ele vai recuperar fiebre amarilla e vai recuperar também o termo em francês. E também recupera nesse índice PW os tipos de publicação, quando elas são previstas no DEX, né, ou no MESH, nomes de substâncias e nomes de pessoa como assunto. Esse índice TW, diferentemente, né, do PubMed, o índice OL, ele não inclui autor. Então, a busca por autor, ela deve ser buscada ou na busca avançada, você seleciona lá autor e coloca o nome, ou você coloca a tag, que é de autor, o AU 2 pontos, para fazer busca por autor. Ok? Bom, aqui é só uma demonstração de como você recupera, né? Então, você tem um exemplo de uma estratégia de busca acima e onde foram recuperadas essas palavras na estratégia, no documento que está na Biblioteca Virtual em Saúde. Prevendo aqui que nós não utilizamos qualquer campo, está no campo aberto, que é o campo TW, que é o campo default, para que seja utilizada, para que seja feita a busca mais geral, ou até a busca avançada na Lilacs ou na BVS. Então, quando entramos no portal da Lilacs, nós vamos observar aqui que você tem um filtro. Assim que nós entramos no portal da Lilacs, e se entramos na BVS para fazer busca somente em Lilacs, é importante que nós observemos durante a navegação se esse filtro permanece ativado, que é aqui que vocês podem ver logo abaixo a palavra filtrar, base de dados Lilacs. Isso é o quê? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos buscando, das 35 bases de dados da BVS, nós estamos buscando em Lilacs. Se eu entro no portal da Lilacs, esse filtro já está pré-ativado. Porém, se eu entro na BVS, eu tenho que buscar nessa área dos filtros, onde está a base de dados, eu posso fazer o filtro por Lilacs, tá? Eu posso deixar aberto para todas as bases e no resultado eu posso filtrar para a Lilacs. De resto, é tudo igual. Vocês vão observar esse filtro aqui e vão observar esse filtro no detalhe da pesquisa, que é aqui embaixo, onde a gente tem a caixinha, o que está sendo pesquisado. Aqui, por exemplo, eu vou já passar para a navegação, mas eu vou só mostrar algumas coisas bem rápidas aqui. Você pode ativar nos filtros, você pode ativar aqui mais filtros, você tem alguns filtros que já aparecem aqui na parte esquerda,
mas você pode ativar mais filtros. Em mais filtros, você tem, por exemplo, um filtro que se chama país, região como assunto, que é extremamente relevante para nós quando nós queremos buscar os documentos que são publicados em determinados países, ou não publicados em determinados países, desculpa, sobre determinados países, tá? Esse filtro não é um país de editora, não é onde é editada a revista, não são as revistas da Argentina. É a Argentina como tema dentro do filtro, ok? Então, existe esse filtro que traz a Argentina como tema da recuperação. Então, esse filtro é bastante relevante para nós, à medida que nós precisamos, eventualmente, trabalhar com documentação que fala sobre determinado país. Para recuperar documentação de editor, então, as editoras das revistas que são publicadas, nós temos um campo de dados específico que pesquisa pelo país, pela revista. Então, fica mais tranquilo para fazer a busca. Como não temos esse campo para o assunto, então existe um filtro para isso também na BVS. Esse é o filtro que nós utilizamos para incluir o resultado, por exemplo, alguns que já navegaram na vitrine de COVID, da BVS, de coronavírus. A gente tem uma busca por países nessa vitrine, e é esse o filtro que é aplicado nessa busca por países, sobre o tema COVID. Tá? Os recursos, eu não vou me ater muito, e esta apresentação ficará gravada. Então, só para buscar as diferenças, nós trabalhamos com operadores booleanos, né, entre as buscas, entre as frases, entre os termos. O operador AND é o operador default, como também no PubMed. Se a gente escreve vários termos e não coloca nenhum operador entre eles, é o AND que está sendo aplicado. O operador OR, nós precisamos digitar quando nós quisermos utilizar, e nós temos aqui uma particularidade na BVS, que o operador NOT, ele é digitado na BVS AND NOT. Então, para fazer o operador de exclusão na BVS, não se usa NOT como no PubMed, se usa AND NOT, tá? Isso para Linux também. E aqui mais algumas informações que são bastante similares. Pesquisa por frase, nós recomendamos sempre, um pouquinho diferente do PubMed também, mas nós recomendamos sempre utilizar as aspas na pesquisa por frase, qualquer que seja a frase, utiliza aspas. Truncador, nós usamos o asterisco também, como no PubMed, e os parênteses que são utilizados para organizar a nossa expressão de busca. Também não vou me ater muito, é mais ilustrativo. Aqui é o uso de cada campo de busca, não tem todos aqui, temos os mais importantes, os mais utilizados. Quando queremos fazer, uma das formas de nós utilizarmos uma busca por índice, por campo, é fazer dessa forma que está aqui, utilizando diretamente a sigla do campo junto com o termo que nós vamos buscar, ok? Uma diferença bastante grande entre PubMed e BVS. Linux não fica tão gritante isso, porque Linux tem um universo à parte que é da literatura latino-americana e do Caribe, mas quando a gente faz uma busca em BVS e faz em PubMed, nós temos sempre uma diferença muito grande. E aí algumas pessoas questionam por que vem mais documentos no PubMed, considerando a base de dados Medline, e menos documentos na Medline da BVS. Por que isso acontece? Porque nós utilizamos, o nosso sistema, ele tem como default utilizar a busca mais específica. Então, nós não trabalhamos com, se chama explosão de termos. Então, por exemplo, um descritor de assunto, que é diabetes, que tem uma árvore bastante grande, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, gestacional. Na BVS, nós não incluímos esses termos da árvore na busca, a não ser que seja digitado. Pode falar. I'm sorry, just to be sure everyone can listen correctly. We are having some people reporting that there's no sound. Algum problema? Ok, pode seguir. Ok, obrigada.
Então, esses termos, que a exclusão dos termos não é feita automaticamente na BVS. Então, isso causa uma diferença bastante grande entre os resultados. E também aquele ATM, o mapeamento que existe no PubMed, não temos também na BVS, também causa uma diferença. Nós temos possibilidades de utilizar descritores de assunto explodindo a categoria, incluindo a árvore, como quando nós usamos aqui, por exemplo, no exemplo categoria, nós utilizamos ao invés do descritor a categoria com um asterisco. Aí isso vai trazer uma proximidade maior, porque essa explosão dos termos, ela já é default no PubMed, não é default na BVS, ok? Isso causa bastante diferença. Aqui nós temos outras formas de pesquisar. Lembra que eu falei do país de publicação? Vamos supor, se eu quiser saber o país, quais as revistas que são do Peru, por exemplo, eu vou colocar CP : Peru grafado em letra maiúscula, e eu tenho as revistas que são publicadas nessa região, ok? Então, somente ilustrativo. Bom, eu vou tentar. Rose? Pode falar, Eliane? A gente te perdeu. Você falou eu vou, aí a gente perdeu. Vou tentar alguma coisa. Eu vou fazer uma navegação, tá ok? Uhum. Me escutam bem? Sim, a gente já está quase chegando no limite do nosso webinar, tá bom? Só Tá, te... eu vou fazer uma navegação, então, tá bom? Então, assim, nós temos algumas recomendações, aqui eu tenho algumas, também na apresentação, algumas locais onde você pode buscar mais informação sobre como pesquisar, e eu vou fazer uma navegação utilizando o Pico como fonte. Eu tenho uma pergunta de busca, como fonte não, como método. Eu tenho uma pergunta de busca aqui, que são estratégias que se podem utilizar para promover a saúde mental em pessoas durante a pandemia de Covid. Eu vou utilizar aqui, vocês vão poder depois acompanhar na apresentação. Covid, já existe um filtro na BVS, vocês podem acessar esse filtro na vitrine do conhecimento ou no link repositório de estratégias de busca, que é o repositório que é alimentado pela rede de referencistas que está presente aqui hoje nesse webinar, acompanhando também, que é onde você tem as várias estratégias de busca já prontas e com resultado. Então, esse filtro de Covid está no repositório de estratégias de busca. E eu fiz um outro filtro aqui para saúde mental. Então, utilizando vários termos da saúde mental, nós montamos uma estratégia de busca com esses termos. Opa, não carregou aqui. Aqui. Montamos uma estratégia de busca com esses termos, utilizando todos os recursos. Vejam, por exemplo, que eu usei aqui um TI, que é para buscar no título. Eu usei um MH. Por que eu usei o TI aqui? Porque se eu deixar o TW, eu também não preciso incluir MH, porque se eu deixar o TW, eu pego em tudo. E por que eu usei o TI? Para ser um pouco mais específico em alguns termos, que eu queria recuperar somente no descritor de assunto e no título do documento, tá bom? Então, trabalhei com essa questão. Eu vou fazer a navegação agora direto, mais uns minutinhos, Eliane. Vou só fazer a navegação aqui, vou acessar meu browser. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu já pegar a resposta, que eu já até tenho aqui. Sim, a gente pode ver bem. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim, a navegação? Sim. Sim, ok. Obrigada. Então, aqui é essa estratégia de busca. Eu somente colei na caixa de busca, que é aquela estratégia de Covid com saúde mental, e eu obtive aqui um resultado de 332 documentos. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vocês podem observar aquilo que eu falei, que é a base Lilacs como filtro, tá? Aqui eu tenho algumas outras bases, porque alguns documentos eles fazem parte da Lilacs e de outras bases de dados. Então, essas bases vão aparecer aqui no filtro. Aqui, como eu mostrei para vocês, mais filtros. Aqui são os filtros que estão habilitados. Eu posso vir aqui habilitar filtro de país de afiliação, filtro de país, região como assunto. Vou habilitar esse daqui, por exemplo, aplicar.
eu vou ter o mesmo resultado, porém o filtro país, região como assunto aparece aqui embaixo também, trazendo o documento que fala sobre o país ou a região como tema do documento. Eu posso filtrar por aqui, ok? Os filtros padrão são de tipos de estudo, de assunto. Esse filtro de assunto ele vai para o assunto principal do MESH. E aqui o detalhe da busca, onde vocês podem ter toda a estratégia de busca, e vejam aqui no final, and Lilacs. Por quê? Porque no universo de BVS de 35 bases de dados, ele considerou aqui o resultado para a base Lilacs. O que é importante nós vermos aqui nessa navegação? Nós podemos trabalhar com detalhe para olhar resumo dos documentos que já tenham resumo. Então, habilitando o detalhe, eu já vejo isso. Eu posso exportar isso para gerenciadores de referência. Então, por exemplo, para EndNote, para Reference Manager, eu exporto esses documentos para os gerenciadores. Eu posso imprimir, lembrando que a impressão é só do que está aparecendo aqui, não do texto completo. E se eu tiver conectada na minha BVS, eu clicando em RSS, ele já manda o RSS desta pesquisa para a minha BVS, ok? Mas, por exemplo, outra coisa bastante importante, além dos filtros, eu posso, por exemplo, acessar o texto completo do documento. Clicando no título do documento, eu tenho o menu texto completo, que vai me enviar para o local que disponibiliza o texto completo desse documento, que pode ser algum link da editora, pode ser um link da Cielo, por exemplo, pode ser um link de qualquer outro portal que disponibilize texto completo, ok? E posso, por exemplo, incluir esse documento na minha BVS. Veja lá, documento incluído na minha BVS. Por quê? Porque eu estou logada para fazer essa navegação. Mais informação aqui sobre o tema. Então, nós temos todos esses recursos e também os similares. Deixa eu clicar aqui. Os similares que nós podemos observar aqui, de acordo com esse documento que eu fiz a seleção. Voltando para o resultado principal, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, toda essa parte de detalhe de busca, onde eu posso consultar, ok? Posso fazer um filtro, por exemplo, nesse tema, eu posso buscar revisões sistemáticas. Então, veja só, por tipos de estudos, nós temos mais de 30 filtros de tipos de estudos, e nós, nesse resultado de 300 e poucos documentos, nós recuperamos 22 revisões sistemáticas que vêm por meio de filtro por estratégia de busca, expressão de busca que recupera a revisão sistemática, ok? Então, nós temos aqui as possíveis revisões sistemáticas sobre o tema, e aí você pode clicar em alguma delas e também buscar o texto completo aqui, ou incluir na minha BVS, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui. Olha só, está aqui a revisão sistemática, ok? Vou voltar aqui para fechar minha navegação, Eliane, que eu acho que o tempo já está bastante curto, não? Sim. Vamos só para finalizar. Ok, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Aqui a navegação. Então, eu falo isso, reforço essa informação que eu passei para vocês sobre isso, fiz o filtro de revisão sistemática, e, na verdade, eu acho que, de uma forma bastante breve, bastante rápida, nós temos essa informação, e se vocês quiserem encontrar mais informação sobre essa busca, a Lilacs também está no Research for Life. Você pode buscar pelo Research for Life ou acessando direto a BVS ou a própria Lilacs. E nós temos aqui essas informações onde buscar mais recursos para fazer sua navegação dentro da base de dados Lilacs e também da Biblioteca Virtual em Saúde. Vou parar de compartilhar aqui. Ok. Stop share.
Pronto. Muito obrigada. Thank you very much, Lenny, for your final comments on this moderation. So I have two final messages for the participants. They've been asking a lot about the presentations, the recordings. So before we close in this section, I will provide additional information. Lenny, the floor is yours for wrapping up so we can conclude our event. The floor is yours. Okay. I'm trying to summarize two presentations that dealt with two different databases. And in fact, BVS, LELAX is one of many that are in BVS. What I would say is, I'm sorry, I'm still listening. I have to turn the translator off because I was hearing that myself again. Okay, so what I learned is I used to do everything the way Rosemarie did it in BVS and LELAX, okay? And then we learned from Kathy, forget all that. After all these years of being a librarian, forget it, just put your terms in. But what I also learned is, and I knew this previously, go to advanced search, and Rosemarie got to that point too. Look at your searches, look at the terms that are using, build additional searches using those terms, use the filters in both cases so that you're getting more precise searches done. That's what I learned. Now, of course, PubMed is 30 million citations, 5,200 peer-reviewed journals, but the other sources are reaching material that is not in PubMed. So they do complement each other in that way, and that is very important to know too. There's over 500,000 full text citations, mostly from the last 10 years in BVS, and you need to utilize those resources because they will not be in PubMed. But again, you'll have to do your much more precise searching in LELAX and BVS, as opposed to, as Kathy has showed us, just put the terms in and let the new PubMed do its magic. So I hope that is a good summary of two very good presentations. We would have liked to have a little more time for hands-on demonstrations, but both of them were able to do a bit of that at the end. And I turn it back over to Eliane, and she has mentioned that this is all available in tape, and so that those that want to re-listen to it can in whatever language, or tell their colleagues to listen to it. Thank you very much. Thank you, Lenny, very much. Thank you, Kathy. Obrigada, Rosemarie. I would like to invite Kathy to turn her webcam on so we can see them, our dear panelists once again. Just a couple of information for our dear participants. We reached more than 200 participants along the webinar. Thank you so very much. We had participants from many countries in the region. That make us really, really glad. And we look forward to have more events like that open to our fellow colleagues around the region. I see Bolivia here as well, Peru, Brazil, Argentina, Mexico, many countries. Thank you so very much, Honduras. It's very nice to see many people interested on those two resources. A couple of final remarks. We do have a distribution list where we disseminate upcoming events, upcoming webinars, as we can also share tips, features, new databases as we discover them. And with your permission, we would like to add your names on this list, and this will be the channel we will share the recordings, the databases that have been placed here, as well the PowerPoint presentations. I just confirmed with both panelists, Kathy and Rosemarie, they are allowing us to share the PowerPoint with you. So through this channel, of course, you feel free for leaving the distribution list at any time. It's not mandatory to participate, but we hope that we can build
a very strong community with people interested on learning, on sharing their knowledge, and inviting other people to participate. With that, I appreciate everyone's time. Once again, my fellow colleagues, Daphne, Daisy, Isabella, Flavio, Shanice, for supporting us, our dear fellow interpreters that were with us today, English, Spanish, and Portuguese, and not less, Lenny, Kathy, and Rosemary for being with us and invite us to learn more, to digest this knowledge, and to challenge us to use the platform and develop and improve our skills. Thank you so very much and hope to see you in our next webinar with new topics and new trends. Have a wonderful day, everyone. Bye-bye. Bye. Gracias. Buenas tardes a todos. Thank you, everyone. Have a good day. I just like Gracias, Katy. Gracias, Lenny. Gracias, Juliana y todos. I just like seeing the chat in the 3 languages going.